Numa cuba contendo a solução aquosa de hidróxido de sódio, ocorre a eletrólise. Quais as substâncias formadas? Então, numa cuba Contendo solução aquosa de hidróxido de sódio, teria aí NaOH, ocorre a eletrólise. Ocorreu a eletrólise. Vamos ver aí o que é que nós temos. Primeiro, né, professor Lermano, nós temos que lembrar o aluno, tá certo? Que nós vamos ter aí uma eletrólise numa solução aquosa. Eu vou verificar quais são os cátions e os ânions que existem dissociados aí, ou até mesmo ionizados dentro dessa solução, para depois entrarmos ver quem aí seria o cátion e qual seria o ânion que iria descarregar. Professor Lermano. Luiz Carlos, você aproveita o ensejo aí e peço para você anotar para mim o que vai acontecendo aí. Olha, veja bem, você tem uma eletrólise em solução aquosa. Lembre que a água tem a capacidade de se ionizar produzindo H+, ou H-. Só que o grau de ionização da água é muito baixo, tanto é que a água é mau condutor de corrente elétrica. A água pura é mau condutor, por quê? Porque a quantidade de íons é muito pequena. Você tem uma concentração de H+ hidroxila perto de 10 elevado a -7, isso a 25 graus Celsius. Então, se você for fazer uma eletrólise só da água pura, não há condição de fazê-lo. Por quê? Porque não há contingente, não há quantidade de íons suficiente para isso. Mas na hora que você coloca hidróxido de sódio na solução, aí o hidróxido de sódio produz sódio mais e produz OH-. Esse aí, em grande quantidade, por se tratar de uma base forte. Observe que nós teríamos aí dois cátions, o H+, e o Na+. Se eu perguntar para vocês, quem sofre eletrólise dos dois cátions? Gente, quem sofre eletrólise imediatamente, quem sofre eletrólise é o sódio mais. Olhe bem a situação. Escreva aí, Luiz Carlos, por favor. Anota aí embaixo. Sódio zero, sódio mais, vai receber um elétron, transformando-se em sódio zero. Certo? Esta é a reação... Não, sódio zero, Luiz Carlos, no final. Pronto, sódio zero. Sódio neutro. Então, esta é a reação imediata. É o que acontece na primeira instância. Só que o sódio zero é um metal altamente reativo. Por ser altamente reativo, quando ele está em presença de H+ da água, ele dá uma reação secundária no cátodo. E aí nós teríamos o quê? O sódio zero reagindo com H+. Aí vai produzir o quê? Sódio mais e vai produzir um meio de H2 zero. Tá certo? Então vamos lá. Sódio zero reagindo com H+ da água, observe, vai formar sódio mais, Desculpa. Tá desculpado. Tá desculpado. É o cansaço já, viu? Imagino. Então, produz sódio mais, Na+. Peraí, o negócio aqui, a técnica aqui está complicada. Pronto. É por Na+, mais um meio de H2. Quando você soma a reação principal da eletrólise com a reação secundária, aí a soma das duas reações, sódio mais é cortado com sódio mais. Eu vou apagar aqui, né? O aluno já está entendendo. Sódio mais com sódio mais, sódio zero com sódio zero, aí fica o quê? H+. Vou apagar e já vou colocar ela já como se deve, né? Como deve aparecer. Então, okay. Como é que fica então? Resultado, o H+, mais 2 elétrons passando para H2. Tá? Só lembrando aí essa o cátodo, reação, né? É a reação de redução. Na eletroquímica, tanto faz eletrólise como pilhas, aonde ocorre redução, o nome dado para o eletrodo é cátodo. Lembrando que na pilha o cátodo é o polo positivo e na eletrólise o cátodo vai ocorrer no polo negativo, de onde você colocou lá a bateria ou a fonte de alimentação. Então, agora, veja bem, como ânion, a água produz hidroxila, a base também produz hidroxila. Então, se tem apenas um ânion, que é a hidroxila. Quando a hidroxila sofre eletrólise, ela perde elétrons, e quando ela perde elétrons, gente, ela se decompõe formando água e liberando O2, né?
O2 no estado gasoso. Esta reação aí, você pode perceber, o oxigênio que estava -2 na hidroxila vai para 0 no oxigênio molecular. Então aí ocorre o que se chama de oxidação. E a oxidação sempre ocorre no ânodo do sistema. Se eu somar a reação do cátodo com a reação do ânodo, eu vou ter a reação global da eletrólise. Os 2H+ de cima com 2 hidroxilas de baixo dá o quê? H2O, correto? Produzindo o quê? H2 mais 1/2 de O2. Percebam que lá daria 2H2O, cortando com 1H2O que tem no produto da segunda reação, ficaria uma só no produto. E o oxigênio ficaria 1/2 de H2. Então eu teria gás hidrogênio e gás oxigênio como seria resultado. nessa resposta. Então, Exatamente. voltando aí rapidamente, né, irmão? Essa aí Quais as substâncias formadas, né? Uhum. Então nós teríamos aí no final H2 e O2. Exatamente. Okay? Essa eletrólise também se faz a nível prático para a obtenção de gás hidrogênio que pode ser utilizado como combustível. Né? Dizem que em Natal, nos anos 60, tá aí o pai de Pablo, lá do professor lá do contemporâneo, junto com Nicanor, desenvolveram um carro movido a água. Na verdade, eles tinham um sistema de eletrólise dentro do carro, faziam eletrólise, produziam gás hidrogênio e usavam esse hidrogênio como combustível. O grande problema do carro foi justamente a tentativa de criar o que se chama de modo contínuo, né? Fazer com que o carro em movimento, a cinética do movimento, reabastecesse a bateria para que continuasse havendo eletrólise. E nós sabemos que, invariavelmente, quando há num processo envolvimento de energia qualquer, uma parte dessa energia é sempre perdida. Então, invariavelmente, a bateria descarregava. Então, professor Lermando, resumindo aí essa questão, pode ser que apareça eletrólise aí, na questão subjetiva, ele diz, numa cuba contendo solução aquosa de hidróxido de sódio, ocorre uma eletrólise. Então, ele tem NaOH, né, dentro de uma cuba com água e, lógico, vai passar aí uma corrente elétrica provocando eletrólise. O que é que nós vamos formar? Então, só lembrando aí rapidamente, eu tenho água e hidróxido de sódio, né? Tenho aí a dissociação do hidróxido de sódio e tenho lá em cima a ionização da água. Dissociação porque o NaOH a gente considera um composto iônico, tem ligações iônicas aí, então não considero, né, uma molécula em si, tá? E H2O, ionização em H+ ou H-. Ora, um desses dois aqui, ou H+ ou Na+, ele vai, né, participar do processo, tá certo? O ânion, como eu tenho H- ou H-, vai ao H-. Mas desses dois eu tenho que saber lá na eletrólise qual é o que vai participar, qual é o que vai sofrer aí a redução. Aí para isso, professor Lermando, resumindo, né, indo lá pela tabelinha que vai vir, lá na prova de química vai vir uma tabelinha em que vai mostrar, nós vamos já mostrar elas aqui para vocês, mas vai mostrar que o H+, né, ele se descarrega frente ao Na+, tá certo? Então, nós vamos ter aí o H+ ganhando elétron, formando o H2. Então, isso aqui é uma reação de redução, porque o cátion recebe elétrons e sempre a redução é o cátodo. O outro, como é o H-, isso vem no vestibular, essa equaçãozinha não é obrigado, né? Mas aparece, é bom que você memorize, né? O 2H-, você viu isso em sala de aula, forma a água e forma o meio de oxigênio. Então, feito isso aí, era só a gente somar e teríamos aí as duas substâncias formadas, H2 e O2. Rapidamente, eu coloquei aquela tabelinha que vem aí nos livros, quando ele tem o H+, o H3O+, e ele coloca que nesse sentido, né, seria prioridade aqui para a esquerda, né? Então, o que está à esquerda seria o íon que seria descarregado. Então, H3O+, ou H+ é a mesma coisa, por isso que o H+ foi quem participou lá frente ao Na. Quando a gente chegou aqui, ó, entre o Na e o H+, veio o H+ e não o N+. Ok, professor Lermando? Certinho. Vamos para a próxima questão aí. Lembrando que essa tabela vem, viu? Para cá, vestibulando. Você pode dizer, Luiz Carlos, como é que eu ia saber que era o H+ ou o Na+? De Lermando até mostrou para vocês em sala de aula aquela profundeza, tudo, né? Mas como é que eu vou saber? Vai lá naquela tabelinha que eu coloquei, ó, tá aí ela de volta na telinha, ó. O que está à esquerda, ele tem a prioridade. No caso aí, ó, na telinha, ó, Jonathan,
O H+, ele está à esquerda do Na, então quem vai participar da eletrólise é o cátion Na verdade, H+. Luiz, Pode falar, Lermano. olha, na verdade, eu gostaria só de... Mostra a tabelinha, Luiz, para a gente chegar num ponto aqui importante. Deixa eu apagar aqui. Essa tabelinha, ela é chamada de fila de reatividade Ela é dos um elementos. resumo, né, Lermano? É, uma fila de reatividade dos elementos. A fila de reatividade apresenta como elementos menos reativos os metais nobres, certo? Os metais nobres. Então, metais como mercúrio, ouro, prata, cobre, platina, são metais que dificilmente se oxidam. Então, se eles têm dificuldade em se oxidar, eles têm facilidade em se reduzir. Por isso, esses metais, quando entram em contato com H+, eles têm preferência na eletrólise, porque eles vão sofrer de fato redução. E para um metal nobre é mais fácil a redução do que o H+. No entanto, se o H+ estiver em contato com metais alcalinos terrosos, que são metais extremamente reativos, aí fica mais fácil para o hidrogênio sofrer redução, já que esses metais têm maior facilidade para sofrer o processo de oxidação. Ok, então vamos só para mais uma questão rapidamente aí de eletrólise, um pouco mais rápido agora. Olha aí na telinha, né? Onde ele coloca aí a novidade do eletrodo ativo. Então, rapidamente vamos falar aí para vocês. Considera a eletrólise de uma solução aquosa diluída, agora de ácido sulfúrico, né? Tá? Não é mais o NaOH, né? Com eletrodo de cobre ativo. Então, rapidamente, o que é que nós teríamos aí? O H2SO4 e a água, veja, né? A mesma coisa que nós vimos lá para o NaOH. O H2SO4 tem o cátion H+, e o ânion SO4 2-, tá? E a água ioniza H+ ou H-. Então aí eu tenho os dois cátions. Lógico, se eu tenho H+ e H+, quem vai ganhar é o H+, ok? E agora, do ânion SO4, né? E OH-, qual que vai ganhar? Eu tenho que ir na tabelinha, eu não tenho como saber isso. Então eu venho aqui na tabela, que vem lá no vestibular, né, professor Dilermando, no caso aí o SO4, né, ânions oxigenado, certo? Quem vai ganhar nesse sentido, né, vai ser exatamente o OH- que irá participar, teoricamente. Então, voltando à questão, se eu não tivesse o eletrodo ativo, eu teria o H+, até porque H+ e H+, tem que ser ele, e nesse caso aqui eu teria o OH-, né, que iria participar aí em outras palavras, Luiz, vai dar a própria eletrólise da água. Né? Vai dar a própria eletrólise da água. Mas como existe o eletrodo ativo de cobre, né? Então a gente vai ver o H+, essa semi-reação aí de redução que ocorre no cátodo, tá? Vou botar aqui, sempre quando recebe o elétron, a redução ocorre no cátodo. E eu teria agora o H- ou o SO4. Qual dos dois? Pela tabelinha que vem no vestibular, seria quem? O H-. Mas ele disse que existia o eletrodo ativo de cobre, não é um eletrodo inerte, é um eletrodo ativo. Então, o cobre vai oxidar-se, tá certo? Então, ele vai liberar os elétrons. Então, a reação aí, a novidade, é que vai formar quem? O H+ com o cobre, porque ele garantiu que era um eletrodo ativo. Então, o eletrodo, ele participa aí dessa reação. Essa era a novidade e eu teria aí a formação do gás hidrogênio. Alguma observação, professor Lermano? Não. Só para lembrar aí o aluno que às vezes vem o eletrodo ativo e o aluno quer continuar com a mesma sequência de eletrólise. No vestibular a gente espera mais frequentemente eletrodos inertes, né? É o que mais se usa. Pelo menos em todas as que caíram até hoje no vestibular, sempre se trabalha com a ideia de que o eletrodo é inerte. Quer dizer, que a reação se dá entre os componentes que estão na solução única e exclusivamente, que o eletrodo efetivamente não participa do processo, né, da reação. Então, vestibular, a nossa intenção aí de trazer esse exercício com o eletrodo ativo, é que para você amarre mais ainda, né, o processo que você faz no dia a dia, você vendo algo diferente, você relembra o que você viu em sala de aula, ok? Vamos fazer uma questãozinha de estequiometria, né?